Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Eletromagnetismo Clássico. Essa é a aula 1.1, onde nós vamos falar sobre as equações de Maxwell. Bom, essa é uma aula introdutória, então eu vou apresentar para vocês primeiro essas quatro equações, e é bom a gente dizer logo de cara que os fundamentos do eletromagnetismo são baseados nas quatro equações de Maxwell. Na verdade, toda a teoria, né, eletromagnética se baseia nessas equações que a gente vai estudar ao longo dessa disciplina. Nesse vídeo, especificamente, eu vou apresentar essas leis, essas equações, né, de um ponto de vista mais conceitual. E aí, quando a gente já tiver adquirido a base matemática necessária, a gente vai retornar a essas leis e vamos estudá-las de uma forma mais aprofundada. Para começar, aliás, antes de começar a falar sobre as equações de Maxwell, a gente precisa falar sobre o Michael Faraday. O Michael Faraday foi um dos físicos mais importantes, né, que já existiu, e o seu trabalho com eletricidade e magnetismo são a base do que a gente estuda hoje sobre esses temas. Dentre as principais contribuições que o Faraday deu para a física, né, a gente destaca aqui as relações que ele descobriu ou estudou relacionadas à corrente elétrica e campo elétrico. Então, o Faraday estudou as relações existentes entre correntes elétricas e campos magnéticos, fazendo importantes descobertas para a física. Dentre as suas teorias, né, o Faraday acreditava, por exemplo, que as cargas elétricas elas estavam ligadas umas às outras por linhas que ele chamou de linhas de força em um espaço vazio. Então ele acreditava que existia, de fato, né, existia essas linhas de força que conectavam uma carga à outra, elas tinham uma existência física. E foi baseado principalmente nas ideias do Faraday, né, sobre um éter cheio de linhas de força, que transmitiria essas ações eletromagnéticas, transmitiria a ação de uma carga até outra carga através do espaço. Foi baseado nessa teoria que o James Clerk Maxwell realizou uma das sínteses mais fundamentais da história da física. O trabalho do Maxwell foi publicado em 1865 e o que o Maxwell fez no seu trabalho, né, foi demonstrar que os fenômenos elétricos, magnéticos e ópticos eles poderiam ser descritos de forma unificada a partir de um conjunto de quatro equações que a gente chama hoje de equações de Maxwell. Eu vou agora comentar sobre cada uma dessas equações de forma separada, né? E comentar sobre a forma integral dessas equações. Talvez você já conheça essas equações na sua forma integral. Então, as quatro equações de Maxwell na sua forma integral são essas aqui. Mais para frente, nesta disciplina, a gente vai estudar detalhadamente cada uma dessas equações e vamos reescrever essas equações na sua forma diferencial. Então, a gente pode dizer, né, que essas equações juntas elas formam a síntese do que a gente chama hoje de eletromagnetismo. Eu vou falar resumidamente sobre cada uma delas, começando pela lei de Gauss para o campo elétrico, que é essa primeira aqui, tá? Então essa aqui é a lei de Gauss para o campo elétrico. Então o que é que a gente tem aqui, né? O que é que significa essa expressão? Um integral de superfície do produto escalar entre o campo elétrico e um elemento diferencial de área. Isso é igual a uma certa carga elétrica dividido por uma constante que é ε0. O que é que significa essa lei? Então vamos lá. Para a gente entender o que é que significa essa lei, vamos considerar que a gente tem uma carga positiva. E vocês já devem saber, quando a gente fala de campo elétrico de uma carga positiva, a gente considera que as linhas de campo elétrico elas saem da carga positiva, né? Saem de uma carga positiva e entram em uma carga negativa. Então vamos considerar aqui que a gente tem um espaço onde só existe uma carga positiva, uma carga Q maior que zero, né? Uma carga positiva, e as linhas de campo estão saindo dessa carga elétrica positiva, como a gente pode ver aqui nessa animação. Vamos supor agora que a gente vai desenhar uma superfície esférica de raio R, de uma superfície esférica S, né, de raio R, que está centrada na posição da carga. Então veja que eu desenhei
essa superfície esférica de raio R, e o campo elétrico ele está atravessando essa superfície, né? Ele sai da carga positiva e atravessa essa superfície S. Então a gente pode dizer aqui que existe um fluxo elétrico, ou seja, uma certa quantidade de campo está atravessando a superfície S de uma área que possui uma área total A, né? E veja que esse fluxo ele não depende nem do tamanho dessa esfera. Essa esfera poderia ser menor, por exemplo. Então, se ela fosse menor, veja que a quantidade de linhas de campo que atravessam a esfera é a mesma. Então, o fluxo é o mesmo. E ela poderia também ter um formato diferente, que não uma esfera. Poderia ser um cubo, por exemplo. E mesmo assim, o fluxo elétrico, né, o fluxo, as linhas de campo elétrico que passam através dessa superfície, continuariam sendo o mesmo. Então, isso é o que diz, isso é o cerne, né? A lei de Gauss. A lei de Gauss nos diz que essa integral de superfície do campo do produto escalar entre o campo elétrico e o elemento diferencial de área, e esse produto, nessa integral, nada mais é do que o fluxo elétrico. Esse fluxo elétrico ele é igual à carga que é envolvida pela superfície, ou seja, a carga que está ali dentro da superfície, dividido por uma constante, e essa constante é o epsilon zero. Então essa equação também é conhecida, né, como primeira equação de Maxwell em meios semidielétricos e na sua forma integral. Bom, então vamos agora para a segunda equação de Maxwell, né? Bom, se existe uma lei de Gauss para o campo elétrico, a gente pode supor que existe também uma lei de Gauss para o campo magnético. E, por analogia, a gente poderia pensar numa lei de Gauss para o campo magnético que teria a forma seguinte, né, como a gente está vendo aqui nessa equação. A gente tem uma integral do campo magnético B, produto escalar com elemento diferencial de área dA. Isso representa o fluxo magnético através de uma certa superfície fechada S. E por analogia com a lei de Gauss para o campo elétrico, isso aqui seria igual a uma certa constante multiplicada pela carga magnética M. No entanto, até o momento, não há nenhuma evidência que comprove a existência de cargas magnéticas isoladas, que seria o chamado monopolo magnético, né? Até hoje ninguém descobriu a existência desses monopolos magnéticos, apenas dos dipolos magnéticos, como por exemplo o ímã. O ímã tem o polo norte e o polo sul juntos. Se você parte um ímã no meio, você vai ter dois ímãs, né? Cada um com seu polo norte e polo sul. Não tem como separar o polo norte e o polo sul de um ímã, pelo menos até onde a gente sabe. Então, dessa forma, essa integral aqui, ela deve ser nula. Então, isso aqui, esse fluxo magnético, ele deve ser igual a zero. Vamos ver um exemplo aqui prático, né, do que isso significa. Então, eu tenho um ímã, o ímã tem as linhas de campo magnético que saem do polo norte e entram para o polo sul, né, saem do polo norte, entram para o polo sul. E vamos supor que existe uma superfície fechada, eu vou colocar aqui, uma superfície fechada S, em torno de um dos polos desse ímã. Os polos de um ímã eles são as regiões onde a maior parte das linhas de campo magnético, que são linhas fechadas, no sentido de que a linha de campo magnético ela sai do polo norte e entra no polo sul, ou seja, ela sai do ímã, mas ela entra também no próprio ímã na outra extremidade. Então essas são as linhas de campo magnético, né, que são linhas fechadas, sai e entra no ímã, e elas entram pelo polo sul e saem pelo polo norte. Assim, quando a gente envolve um dos polos uma superfície fechada, S, como essa que a gente está vendo aqui, essa superfície fechada S, o número de linhas de campo magnético que atravessa a superfície fechada para fora é exatamente igual ao número de linhas que atravessam a superfície fechada para dentro. Ou seja, a mesma linha de campo magnético que entra no ímã é a linha que sai do ímã. Então isso faz com que o fluxo magnético através da superfície fechada S seja zero. Daí o significado dessa equação, né? A integral de BdA, ou seja, o fluxo magnético através da superfície é zero, porque a quantidade de linhas de campo que entra na superfície é igual à quantidade de linhas de campo que saem da superfície. Por isso que essa integral
ela dá zero. Vamos aqui a mais uma equação, terceira equação de Maxwell, que é a lei de Faraday. Vou considerar aqui novamente o nosso ímã. Então, o ímã ele tem as linhas de campo magnético, né, saindo dele. E vou considerar também agora uma espira. E essa espira ela é livre para se movimentar, ela pode se afastar ou se aproximar desse ímã. O Faraday descobriu que quando a gente tem uma variação no fluxo magnético através de um circuito, como por exemplo um circuito fechado como essa espira, essa variação de fluxo magnético gera um campo elétrico induzido. Esse campo elétrico induzido produz uma força eletromotriz induzida. Essa força eletromotriz induzida ela é responsável pelo movimento das cargas e pelo estabelecimento de uma corrente elétrica induzida no circuito. Então, a lei de Faraday é descrita por essa equação aqui. Nós temos uma integral de caminho fechado, no caso eu estou integrando na espira, que é o nosso caminho fechado. Integral do produto escalar do campo entre o campo elétrico induzido e um elemento diferencial do caminho, dl, isso é igual a menos a taxa de variação do fluxo magnético. Taxa de variação do fluxo magnético com o tempo. O que é que isso significa na prática? Se a gente afasta a espira do Polo Norte, né, o que vai acontecer? O fluxo magnético através da espira vai diminuir, porque o número de linhas de campo que atravessam a espira diminui. Veja que quando a espira se afasta, o número de linhas de campo que atravessam ela diminui. Isso faz com que você tenha um campo elétrico induzido na espira e esse campo elétrico vai gerar força eletromotriz que gera a corrente elétrica induzida. E veja, lembre-se que uma corrente elétrica também gera um campo magnético. Então essa corrente elétrica induzida vai gerar um campo magnético induzido. Por isso que o sentido da corrente tem que ser tal que esse campo magnético gerado ele se oponha à variação do fluxo magnético. Nesse caso aqui, então, se você diminui, se o fluxo magnético está diminuindo, a corrente tem que ser no sentido anti-horário para que o campo magnético gerado, né, pela regra da mão direita, o campo magnético gerado se oponha à variação do fluxo. Daí o sinal negativo ali na equação. Se a espira estiver se aproximando, aí acontece o contrário, né, o fluxo está aumentando, você tem, portanto, uma corrente no sentido horário. A gente pode ver também essa lei de Faraday de uma outra forma, né? Vamos considerar agora que a gente tem uma espira. Essa espira está em repouso, só que ela está imersa em um campo magnético variável. Agora, a espira está em repouso, o campo magnético ele pode variar. Se o campo magnético ele aumenta, aqui a gente tem um campo magnético, a gente tem a espira e a gente tem o campo elétrico que vai ser induzido, tá? Quando o campo magnético ele está aumentando, nesse sentido que está mostrado aqui na animação, o fluxo magnético aumenta através da espira. Isso gera, portanto, um campo elétrico induzido na espira que aponta tangencialmente a cada ponto da mesma no sentido horário, como a gente está vendo aqui. Agora, se o campo magnético ele diminui, como mostrado, o campo magnético está diminuindo, então o fluxo magnético também vai diminuir. E isso gera um campo elétrico induzido na espira também, que aponta tangencialmente a cada ponto da mesma, só que no sentido anti-horário. Então, basicamente, é isso aqui que diz a lei de Faraday. A próxima lei que a gente vai ver, a próxima equação de Maxwell, é a chamada lei de Ampère. Então, vamos considerar agora que a gente tem uma corrente elétrica, e como a gente já sabe, uma corrente elétrica, no caso aqui, é corrente elétrica I. Uma corrente elétrica gera um campo magnético. Então, nós temos uma corrente elétrica aqui percorrendo esse fio um certo sentido, e é o sentido dessa corrente elétrica que nos diz, pela regra da mão direita, qual é o sentido do campo magnético induzido. Nesse caso aqui nós temos o campo magnético induzido no sentido horário. E a lei de Ampère nos diz o seguinte: a integral de BDL, onde DL, esse caminho aqui, imagine que a gente traça um círculo, né, em torno
do fio onde está passando a corrente, a integral desse caminho fechado, no caso a integral do produto escalar entre o campo magnético e um elemento diferencial do caminho, dl, isso é igual a uma constante vezes a integral da densidade de corrente do produto escalar, né? A integral, aliás, do produto escalar da densidade de corrente vezes o elemento diferencial de área dA. Onde essa área, ela é essa área que a gente está vendo aí numa corzinha mais escura, né? Essa corzinha roxa. É a área que está sendo atravessada pela corrente. Então, a lei de Ampère nos diz que a integral do caminho fechado C, que delimita, né, uma superfície de área A, deve ser igual a uma constante multiplicada por essa integral, e essa integral nada mais é do que a corrente que atravessa essa área, né? Então, essa integral ela se transforma apenas em I, que é a corrente que está atravessando a área. Porém, a lei de Ampère ela tem um problema. E o Maxwell ele descobriu uma forma de corrigir esse problema. Vamos examinar primeiro qual é o problema da lei de Ampère. Então vamos considerar que agora eu tenho uma corrente que está percorrendo um fio, só que agora eu vou interromper esse fio por um capacitor. Então ali eu tenho um capacitor de placas paralelas. Eu tenho, como a corrente continua percorrendo, né, esse circuito aí, eu continuo tendo um campo magnético ali, porém, a gente nota que na região entre as placas dos capacitores, a gente tem uma interrupção, não tem fio passando ali. Então, se não tem fio passando ali, como é que pode ter uma corrente? Na verdade, não tem nenhuma corrente, né? Então, o que acontece se a corrente, no caso, ela foi interrompida por um capacitor de placas paralelas? O que acontece com a lei de Ampère? Nesse caso, a corrente elétrica ela vai ser interrompida ali no capacitor e não há cargas de uma placa do capacitor, não é passagem de carga, né? De uma placa do capacitor para a outra placa do capacitor, concorda? Então, se a gente colocar agora a nossa superfície, a superfície ela não é mais uma superfície plana, né? É uma superfície agora, no caso, essa superfície semisférica, digamos assim. De forma que o fundo ali da superfície ó, passe exatamente entre as placas do capacitor. Nós escolhemos essa superfície, eu vou chamar de superfície S1, de forma que ela passe entre as placas do capacitor. Note, portanto, que nenhuma corrente vai atravessar essa superfície. Então, de acordo com a lei de Ampère, não deveria haver nenhum campo magnético ali no caminho que delimita essa superfície. Porém, aqui a gente tem um problema. Porque, veja, se a gente traça aqui uma outra superfície, uma superfície S2, essa superfície S2, que também é delimitada pelo mesmo caminho que delimitava a superfície S1, vejam que elas são delimitadas ali pelo mesmo caminho, vamos chamar esse caminho de C. Pela superfície S2, você tem a passagem de uma corrente elétrica. Portanto, se temos a passagem de uma corrente elétrica em S2, devemos ter um campo magnético. Então, ó, veja que se a gente escolhe outra superfície S2, delimitada pelo mesmo caminho fechado C, que delimita a superfície S1, e utilizando a lei de Ampère, como agora existe uma corrente atravessando a área, então deve ser gerado um campo magnético. Então, logicamente, esse resultado ele é conflituoso, né? Como é possível que a integral do mesmo caminho gere dois resultados distintos? E, na verdade, dois resultados até contrários. O formato da superfície não deveria interferir em nada no resultado. Então, qual é a solução desse problema? Vamos lá. Para solucionar esse problema, o Maxwell fez o seguinte. Então, a gente tem a lei de Ampère, que nos diz que essa integral de caminho fechado, né, de BDL é igual a μ0 vezes a corrente que atravessa o caminho, no caso o caminho S2. Porém, o que o Maxwell fez para corrigir esse problema foi adicionar um termo extra nessa equação. O Maxwell ele percebeu que, embora não houvesse realmente nenhuma corrente atravessando ali a superfície entre os capacitores, a superfície S1, como os mesmos acumulavam o capacitor, né, não tem nenhuma corrente passando, ou seja, não tem carga passando de um capacitor ao outro. Porém, a carga ela vai se acumulando
nas placas do capacitor. Então você vai ter carga positiva que se acumula em uma placa, carga negativa que se acumula na outra placa. E como você tem um acúmulo de cargas positiva de um lado e negativa do outro, então você tem ali um campo elétrico que está aumentando entre as placas enquanto os capacitores estão carregando. Como o campo elétrico aumentava, portanto, havia também um fluxo elétrico variável ali na superfície S1. E era justamente esse fluxo variável que gerava o campo magnético. Então, assim como a variação do fluxo magnético gera um campo elétrico, a variação do fluxo elétrico gera também um campo magnético. E aí, essa equação, com esse termo que foi adicionado, né, pelo Maxwell, passou a ser chamada de Lei de Ampère-Maxwell. Então, nós temos agora uma contribuição, no caso, se você tiver uma corrente elétrica, então essa integral vai ser μ0i. Se você não tiver corrente elétrica, mas tiver a variação de um fluxo elétrico, aí você tem esse outro termo da equação, que é μ0 vezes ε0 vezes a taxa de variação do campo elétrico. Então, essa equação resultante é, portanto, conhecida como lei de Ampère-Maxwell. Tá? Então, agora nós temos, finalmente, as 4 equações de Maxwell. Então, em resumo, essas são as 4 equações de Maxwell na sua forma integral. Juntas, elas formam, na verdade, a síntese do eletromagnetismo clássico. E como eu falei no começo, a gente vai estudar cada uma delas mais detalhadamente e na sua forma diferencial. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.